Oi, meu nome é Flora, eu sou Head de Ciências Comportamentais da LIT, eu sou economista pela USP, mestre em Administração Pública pela FGV, e toda a minha carreira foi nessa área da economia comportamental, ou de forma mais ampla das ciências comportamentais aplicadas, que é um pouco o que a gente trabalha em mudança de comportamento de saúde aqui na LIT. O primeiro caso muito legal é de um cliente nosso, ele é maratonista, e ele veio para a LIT pensando em perder uns quilos de gordura para melhorar ainda mais sua performance. E a queixa era muito de que ele terminava o dia de trabalho e ia direto para o sofá da sala, ligava a TV e acabava pedindo um delivery. E esse era um dos maiores ofensores para ele, de fato, conseguir seguir a alimentação que ele tinha se proposto, definido como estratégia junto com o time médico e nutricional. E aí, notando, a gente viu que era quase como uma sequência muito automática. Ele fazia sempre os mesmos movimentos e acabava sentando nesse sofá e seguindo essa sequência assim de comportamentos. A intervenção foi justamente entender que o sofá, nesse caso, funcionava como um gatilho para essa vontade de comer. E o que a gente pensou, de acordo com a teoria dos hábitos, foi justamente romper esse padrão, então romper esse gatilho, e ele inserir uma atividade de transição entre o trabalho e o momento de descanso. Então ele passou a fazer caminhadas bem nesse momento, saía para andar 10 minutinhos, às vezes já inseria as compras do mercado. E ele também falou nos outros encontros de que toda vez ele até tinha uma vontade de ir para o sofá, mas ele lembrava das nossas conversas, e que à medida que ele ia repetindo isso, a vontade de deitar no sofá ficava mais fraca. E assim ele rompeu esse padrão de jantares mal adaptados e conseguiu melhorar sua alimentação e chegar nos seus objetivos com muito mérito. Uma outra coisa interessante é que a gente conseguia sempre acompanhar como estava a evolução de acordo com a balança. Então, quando eu acabava tendo um leve aumento de gordura ou uma perda de músculo, entrar em contato. E muitas vezes isso estava casado com alguma quebra na rotina, tipo a perda de constância na musculação, ou então um momento com mais doces, e mais desvios aí no final de semana. E aí era sempre um momento onde a gente entrava, sinalizava, prestava atenção naquele assunto e repactuava algumas estratégias. Uma queixa muito comum quando a gente fala em mudança de alimentação é um comer emocional. Ou seja, essa vontade de comer que vem quase como uma urgência, uma necessidade associada a alguma emoção. A pessoa está triste, ansiosa e acaba recorrendo a uma comida em geral mais acolhedora, como um doce, um fast food. E fala muitas vezes de ser um comportamento um pouco impulsivo, às vezes até trazendo uma sensação de culpa depois, ligado a um certo excesso. E isso é um padrão que a gente vê numa série de clientes e que a gente trabalha nesse eixo multidisciplinar, mas em especial na parte comportamental. Muitas vezes a gente vê que a pessoa tem uma resposta emocional muito associada, tipo, aprendeu que para ela lidar com aquele desconforto emocional, ela tem a comida que supre essa função, o que traz um alívio imediato, mas não resolve. E não tem muito uma pausa para conseguir entender qual que é essa emoção que está sendo sentida e outros repertórios, outras formas de aprender como agir para tirar esse desconforto. Mas fora esse eixo emocional, a gente vê que muitas vezes essas questões de comer emocional, dessa impulsividade para alimentos mais calóricos, mais gordurosos, vem também de uma falta de proteína. Vem simplesmente de uma fome, de uma desestrutura na alimentação. E às vezes até leva a pessoa a... Às vezes até esse quadro faz com que a pessoa tome decisões equivocadas que aumentam a probabilidade de isso ocorrer. Tentando explicar melhor com um caso de um paciente nosso, ele veio aqui com essa grande queixa de comer emocional e muito frustrado das tentativas anteriores. E a gente começou a ver que só de ele começar o plano alimentar, ter as proteínas fracionadas ao longo do dia, uma alimentação estruturada, essas queixas nesses episódios reduziram muito. Mas ele chega numa consulta comportamental falando que ele ainda estava tendo esse episódio às sextas-feiras, onde ele sentava no sofá, estava num período muito intenso no trabalho e acabava comendo um balde de castanha, sorvete, chocolate ou o que tivesse na geladeira em grande quantidade. Como ele sabia que isso estava acontecendo toda sexta, ele já parava de comer, comia menos no almoço, não tomava o lanche da tarde, pensando em pelo menos diminuir as calorias do dia.
Porém, a intervenção, né, que a gente fez em consulta foi justamente explicar que esse modelo mental, essa tomada de decisão que ele estava fazendo estava equivocada, porque assim ele aumentava a fome, aumentava a probabilidade de estar mais impulsivo, que a gente chama talvez de uma vulnerabilidade decisória. E aí instruir em manter as refeições normalmente e ver, né, se isso, reduziria essa impulsividade na hora de comer, e dois, pensar talvez em outras formas de ter esse prazer de sexta-feira à noite, de ter uma diferença que a gente fala da alimentação da semana, porque chega sexta-feira, ninguém vai querer comer a marmita do dia a dia, mas que não seja tão desalinhado, né? Que não deixe para se decidir na hora com o que é que tem na geladeira. A gente acompanhou ao longo das semanas seguintes como que foram essas estratégias. Ele fez esse ajuste na alimentação ao longo do dia e também descobriu uma opção de delivery que era de marmitas mais saudáveis, mas que ele super gostava, era diferente do longo da semana. E isso funcionou para resolver essas queixas aí, esses episódios de sexta-feira. Então, uma coisa, né, que a princípio parecia uma super oscilação emocional, nesses casos a gente viu que fazendo ajustes de alimentação e de repertório de opções acabaram funcionando. Um caso que me emocionou até foi com uma cliente nossa que era sedentária, então ela não praticava nenhum tipo de atividade física e tinha uma rotina muito corrida. Então ela tinha 2 empregos e ainda tinha, né, demandas de casa, enfim, ia sempre correndo de um dia para o outro. E estava num quadro de obesidade, então precisava passar por um processo bem intenso, bem forte de mudança alimentar. E ela fez isso com sucesso, né? Perdeu muitos quilos, mas no meio desse processo a gente começou a abordar também a questão da atividade física e de como seria possível inserir. E a princípio, a atividade física ela aparecia como mais um compromisso. E a principal dificuldade era essa, né? A falta de tempo. Como conseguir encaixar numa pessoa que já tem dupla de jornada de trabalho, fora os compromissos como familiar, esposa, etc. E a gente começou aos poucos, fazendo planos que fossem factíveis. Então, qual seria uma pequena forma, olhando para a rotina dela existente, né, atual, de inserir isso e também que encaixasse. Então, muitas vezes a gente fica num plano muito amplo e concreto de tipo, preciso começar a treinar, mas não consegue concretizar em quais são esses passos factíveis. Ter um compromisso já mais definido e antecipar algumas microdecisões, tipo, em que momento eu vou, onde eu vou, o que eu vou fazer, preciso levar algo, acaba facilitando e reduzindo, digamos assim, a preguiça, que muitas vezes é só uma tendência que a gente tem à inércia, desse primeiro passo. E com ela, a gente testou ela ir caminhar num parque ao lado do trabalho, na sequência, né? Então, indo direto do trabalho, sem passar em casa, para ver se funcionava. E foi muito interessante que quando a gente teve esse retorno, né, falando no próprio WhatsApp, depois em consultas consecutivas, ela me falou que a sensação foi como se ela tivesse reganhado a autonomia do tempo dela e que essa caminhada fosse esse exercício dela de ser dona do próprio tempo. Isso foi tão lindo, né, e tão poderoso, acho, a gente explorar essas outras formas que a atividade física pode exercer, desempenhar como papel fora, né, não só pelo objetivo de saúde que é capaz de trazer. E eu falo que esse caso, né, foi super interessante acompanhar e conseguir informar aqui com os conceitos comportamentais, mas ela que me ensinou muito também, trazendo esse lindo depoimento.